Hoje eu tava na academia, aí tava mexendo no TikTok, porque esse aplicativo é imparável, você não consegue parar de usar. E eu vi um vídeo muito interessante, que ele comparava dois carros. O Escort, aquele modelo que teve o Escort Hobby, né? Antes do Escort europeu. E um Fox, desses últimos Fox lançados, né? E o vídeo era um cara provavelmente com um suporte e uma câmera filmando debaixo dos carros, e ele dizia assim: olha aqui, ó, filmando ali na parte traseira, pelo eixo traseiro, e dizia assim: olha aqui a diferença de qualidade, né? Aí eu, como assim diferença de qualidade? Isso aqui tá falando do package, né? Da modulação do chassi com a integração com os outros sistemas. Não, ele tava falando porque o Escort tem suspensão independente na traseira e o Fox tem uma suspensão semi-independente, que é um termo que se usa para o eixo de torção. E ele dizia assim: tá vendo a diferença de qualidade de um carro antigo para esses carros novos? Olha, não é tão simples assim. A vida não é tão simples assim. Seria bom se fosse, mas não é. Mas vamos aproveitar e tocar nesse ponto, porque ele usou um sistema de suspensão como base do argumento dele. Então vamos falar disso. Vamos falar da suspensão, desse eixo de torção que tem na maioria dos carros, que vai continuar tendo, pode ficar tranquilo, né? E a suspensão independente, que é muito boa, sim, é um fato, mas que entrou em desuso principalmente no eixo traseiro, né? Na frente você tem a McPherson. Atualmente a configuração dos carros é suspensão McPherson na dianteira, suspensão eixo de torção na traseira. Essa combinação ela veio com o tempo, porque existem muitas vantagens nisso. Mas vamos pegar esses dois conceitos de suspensão e analisá-los fora do carro. Suspensão independente, você não tem nenhuma conexão entre as duas rodas, certo? Você tem braços ali oscilantes que controlam o movimento da roda de forma independente. A suspensão semi-independente, ela tem um eixo com um certo grau de elasticidade que consegue emular o efeito de uma suspensão independente, mas há conexão entre as duas rodas. Isso significa que vibrações de uma roda pode passar para outra, né? Que há ali uma conexão entre as duas rodas. O que a gente pode falar mais disso? Em termos de manutenção, uma suspensão independente vai exigir mais manutenção, porque vai exigir alinhamento, vai exigir troca de buchas, vai exigir alinhamento, troca de buchas, constantes verificações, né? Então há um preço a se pagar pela melhor performance de uma suspensão independente, sem dúvidas, né? Tanto que a gente tem que fazer alinhamento das rodas dianteiras. Então um carro com suspensão independente nas 4 rodas requer alinhamento nas 4 rodas. Um carro com suspensão semi-independente na traseira, de uma certa forma a suspensão traseira está livre de alinhamento e o custo de manutenção cai por causa disso. Em termos de performance, não tem como justificar. Uma suspensão independente vai ser melhor. Ela vai ter um controle melhor da posição da roda ao longo do curso, né, do deslocamento vertical da roda. Ele vai conseguir ali garantir que o pneu vai ter uma melhor área de contato. Isso é inegável. Qualquer suspensão independente vai superar uma suspensão semi-independente dessas. O problema é que geralmente, se a gente pega uma suspensão independente, ou ela é muito cara de se projetar, ou ela tem um custo a mais de manutenção, né?
E quando às vezes a gente fala de custo de manutenção, a gente fala também de custo de produção, de montagem também para montar o sistema, né? Eu tenho mais peças envolvidas. A partir do momento que eu tenho pontos de articulação, eu tenho ali um elo fraco, né? Não quer dizer que ele vai quebrar, mas quer dizer que ele vai precisar de manutenção, vai precisar de troca de bucha, vai precisar de troca de coxinha, vai precisar de lubrificação. Por quê? Porque ali tem uma articulação, ali tem movimentos relativos. Então eu vou precisar sim, né, de um movimento um pouco maior, de uma certa atenção ali. A partir do momento que eu não tenho isso, eu tenho ali uma liberdade para desprezar algumas manutenções e aí eu consigo baixar custo. Outra coisa muito interessante também entre essas duas suspensões é o espaço ocupado quando vai ser montada no chassi. A suspensão semi-independente consegue ali dividir muito bem o espaço com tanque, com um diferencial não, porque não é um eixo de tração. Suspensão independente, geralmente a semi-independente não é um eixo de tração, né? São carros de tração dianteira. Então vai conseguir disputar espaço ali com tanque, com porta-mala, né? Com algum bomba de combustível, filtro de combustível, linhas de combustível. Ela vai conseguir dividir espaço, e a gente chama isso de package, dividir espaço com esses outros sistemas. Coisa que uma suspensão independente vai tomar mais espaço, porque o braço de suspensão ele geralmente é grande, né? Então ele vai tomar mais espaço. Ele algumas vezes é articulado diretamente no chassi, mas os carros de hoje você tem um subchassi, né? Então você tem mais uma peça ali para colocar ali que está tomando espaço, né? Então você tem muito mais custo agregado. Então sim, em termos de performance, uma suspensão independente é muito melhor, né? Em termos de manutenção, a suspensão semi-independente é muito melhor, né? Em termos de modularidade ali, de package em relação aos outros componentes, uma suspensão semi-independente é sim muito melhor, né? E aí a gente tem que pensar, né? Quando a gente vê esses vídeos assim, olha isso aqui, esse carro aqui tem suspensão independente, tá, mas e daí? Você compra um carro pela suspensão independente? Não, você compra um conjunto, certo? Então esse conjunto tem que funcionar bem. Ponto final. Um carro com suspensão independente pode só funcionar muito bem, como também um carro de suspensão semi-independente pode funcionar muito bem também. É só a gente pegar ali nos anos 2000, 2010, ali os dois carros que dividiram o mercado, o Fox e o Golf Sapão. Dois carros de comportamento dinâmico muito bons. E usavam o Fox, suspensão independente, se eu não me engano, multilink na traseira, e o Golf com suspensão semi-independente, e o Golf não andava muito mal por causa disso. Eu acho até que andava igual, né, em termos de dinâmica e tudo. A suspensão independente pode sim ser melhor, mas a que custo? Você vai usar aquilo ali, né? Então, para que eu tô dizendo isso para vocês? É que essas mensagens muito enfáticas, assim, muito definitivas, é melhor, qualidade é melhor, geralmente é bravata, certo? A vida não é tão simples assim. E o projeto de um carro, ele lida com muitas variáveis, mas muitas variáveis, tá? Variáveis até que, às vezes, nem o consumidor esperava que existia, né? Só para você ter ideia, eu estou falando de suspensão e eu estou dizendo o fato de que as peças invadem um possível porta-malas. Isso é um fato, sabe? Isso é um fato, né? E então, o que é que acontece? Beleza, talvez o Escort ande um pouquinho melhor, tenha um comportamento dinâmico melhor do que o do Fox. Talvez, duvido, né? Porque é um carro muito antigo, né? Mas tenta andar no banco traseiro de um Escort e ele tenta andar no banco traseiro de um Fox. Olha o porta-mala do Escort e olha o porta-mala do Fox, né? Eu acho até que o do Fox é menor, mas tenta ver se existe alguma invasão de espaço da carroceria dentro do porta-mala. Você vai ver lá duas torres, zona bem grande dos amortecedores. No Fox você já vê isso um pouco mais afastado. É disso que eu tô falando.
sabe? Então, se bem que o Foca é um carro menor também, é um carro compacto, né? Então são carros de épocas diferentes, sabe? É uma comparação assim que ela não tem muito sentido. Você não vai comprar um carro pelo kit multimídia, você vai comprar pelo conjunto dele, né? Isso vale também para suspensão independente. Você não vai comprar um carro que tem suspensão independente na traseira, você vai comprar pelo conjunto. Ela funciona bem, o carro tem bom porta-malas, o carro tem bom equilíbrio, o carro é seguro. E isso tudo você encontra num carro com suspensão semi-independente fácil, fácil. Então não caio muito nessas bravatas. Geralmente essa galera que fala essas coisas não tem muito conhecimento de projeto, não sabe a dificuldade que é projetar isso, de fazer cálculo, de colocar muitas variáveis em jogo, certo? Tenho em mente que escolher um carro é escolher um conjunto, certo? Ele tem ali, esse carro tem suspensão muito boa, mas espera aí, como é que é a ergonomia dele? E o custo de manutenção? Cabe no meu bolso? Né? Então se é muito caro para você, de nada adianta a suspensão independente. Não, mas a melhor performance. Performance para quê? Para andar na rua? Sabe? Essas perguntas assim que, tipo, o Escort tem melhor suspensão independente. E isso fez alguma diferença pro Escort? Né? Isso fez alguma diferença pro Escort? Talvez não. Né? Então, fica essa reflexão. Né? Sempre que você vai comprar um carro, né, você está comprando um conjunto de sistemas, né? Então você tem que entender como que esse conjunto funciona para você, né? Eu gosto muito de carros com bom comportamento dinâmico, então talvez focar, aquilo ali vai ter um peso maior para você. Mas às vezes você diz assim, não, eu tenho mas o meu salário é curto, eu tenho um problema com o custo. Talvez esse carro com suspensão independente tenha um custo de manutenção maior para você, né? Então, assim, usar isso como para definir a qualidade de um veículo em relação ao outro é uma falácia, é uma bravata completa, sabe? Só denota que a gente tem que tomar cuidado com esses conteúdos assim, e é isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês, assim, a eterna luta da suspensão independente contra a suspensão semi-independente na traseira, né? De nada vai adiantar você comprar um carro com suspensão independente para levar menino na escola. De nada vai adiantar, sabe, assim, então é um conjunto, certo? Tente comprar o carro que funciona melhor para você.